Salmo 135, o salmista aqui adora ao Senhor fazendo uma comparação. Ele compara a grandeza de Deus, o poder de Deus, com a impotência dos ídolos. Ou seja, ele está aqui adorando ao Senhor em uma época que os pagãos, eles tinham muitos ídolos e Israel adorava unicamente ao Deus vivo. Então, aqui ele convida a congregação a adorar o Senhor e ele diz, olha, louvem ao Senhor. Por quê? Porque, verso de número 4, Israel, nós fomos escolhidos como um tesouro peculiar de Deus. Para quê? Nós fomos escolhidos para mostrar ao mundo que vive o engano dos ídolos a existência de um único Deus. Nós temos a missão de mostrar a esses politeístas, pessoas que acreditam em muitos deuses, nós temos a responsabilidade, fomos escolhidos para mostrar ao mundo a existência de um único Deus. Então aqui ele fala dos seus feitos, mostrando o quanto o nosso Deus é grande e poderoso. Ele vai citando, olha gente, ele criou os céus e a terra, veja como é maravilhoso os sinais que ele faz, a chuva, os relâmpagos, como que ele feriu nações, como que ele matou poderosos, homens que se diziam tão poderosos. Verso 13, e o nome dessas pessoas, desses ídolos passam, vão para o esquecimento, mas o nome do nosso Deus não passa. Ele permanece de geração em geração. E ele termina o salmo dizendo assim, olha, aqueles que se curvam a esses ídolos se tornam semelhantes a eles. O ídolo tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Quem se curva perante esses ídolos ficam semelhantes a eles, ou seja, nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Nós adoramos a Cristo, por isso nós somos cristãos, por isso nós somos semelhantes a Cristo. Salmo 136 é um salmo congregacional. Ele vai repetir a mesma frase por várias vezes, mostrando qual é o motivo de adorar a Deus. Ele cita o quanto o amor de Deus é imensurável, é infinito. Ele mostra que tudo que o Senhor faz para nós, tudo que o Senhor fez na criação, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, é porque o Senhor que é bom. Ele é que é benigno. Ele vai citando, ele só faz maravilhas. Ele cita o Gênesis, a criação, os luminares. Vejam, ele colocou luminares gigantes para clarear a terra. Ele é benigno. Olha, lembrem que ele fez lua, estrelas. Ele cita o Êxodo, ele feriu os primogênitos no Egito, nos tirou com mão forte de lá, derrubou o faraó. Então ele está dizendo assim, tudo que ele fez não é porque nós somos bons, mas porque ele é bom. Então ele termina o salmo convidando a congregação, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Quantas pessoas, por não conhecerem a Deus, elas pensam que Deus é carrasco, que Deus está distante, que Deus não se importa com os seus filhos, com a sua criatura. Pelo contrário, o Senhor, ele nos amou tanto que enviou o seu filho Jesus e ele cuida de nós. Não deixemos de orar, de falar com o Senhor, de falar sobre as nossas dores, sobre os nossos medos com ele. Ele é um pai que se importa com os seus filhos. Salmo 137 e 138. Salmo 37, o salmista é um exilado. Ele está compondo esta canção quando ele estava no cativeiro babilônico. Ele expressa a dor da sua alma, a sua tristeza por estar longe da sua pátria. Ele diz, olha, a gente se assentava nos rios da Babilônia, às margens do rio, e a gente chorava, lembrando da nossa terra, lembrando do nosso povo, de como maravilhoso era quando nós estávamos na nossa pátria, na nossa terra. Os nossos instrumentos ficavam pendurados, as pessoas pediam para nós, por que vocês não tocam uma canção lá da terra de vocês? E eles diziam assim, não tem como
a gente cantar numa terra distante. Aprendemos aqui com esse salmo que, às vezes, lamentar o presente sem uma perspectiva da promessa do Senhor sobre o futuro, ou sem lembrarmos do que Ele já fez por nós no passado, pode ofuscar a nossa adoração ao Senhor. O salmista, nós já falamos sobre isso aqui, ele disse: minha alma, não te esqueça dos benefícios do Senhor. Olhar para o passado e lembrar do que o Senhor já fez, olhar para frente e lembrar das promessas do Senhor, faz bem à nossa alma. E eu sei, como esse salmista, às vezes a nossa alma, ela fica também sentindo saudade da nossa pátria, da nossa Jerusalém celestial. Quantas vezes sofremos tanto aqui, como estrangeiros, sendo perseguidos, correndo risco de morte, de prisão, por defendermos os princípios da nossa pátria. Mas não nos esqueçamos, há uma promessa para nós. Em breve, nós estaremos na nossa Jerusalém para sempre com o Senhor. Salmo 138, Davi, ele fala exatamente sobre isso. Ele, enquanto adora o Senhor aqui, a adoração de Davi no Salmo 138, ela é específica para agradecer a Deus pelas orações que já foram respondidas. Ele disse: eu te louvarei, eu vou me inclinar para o teu santo templo, ou seja, para o local onde está a arca, que representa a presença de Deus, e eu vou louvar porque, verso 3, no dia que eu clamei, o Senhor me ouviu e Ele me fortaleceu a minha alma. Nós precisamos lembrar de agradecer quando as orações forem respondidas. É bom anotar todas as orações que foram respondidas. Isso faz bem à nossa alma. Isso traz refrigério para a nossa alma em tempos difíceis. Ele diz no verso 7, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Ou seja, nem sempre, quando nós oramos, Deus vai resolver o nosso problema naquele momento que nós oramos, mas Ele, de qualquer forma, vai nos abençoar. Por exemplo, nos dando força para vencer, nos dando um refrigério na alma. Então, esse salmo é aquele salmo que nos ensina a agradecer pelas orações respondidas. Salmo 139 e 140. Salmo 139 é um dos salmos mais lindos de toda a coleção dos salmos. É aquele salmo que adora ao Senhor por seus 3 atributos mais mencionados nas Escrituras, que é a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Esse salmo de Davi é aquele salmo que nos leva a adorar o Senhor por tudo que Ele é. Esses são atributos do Senhor que nós chamamos de atributos naturais. Só Deus tem esses atributos. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente e só Deus é onipotente. O Senhor, Ele é onisciente. O salmista diz, Ele conhece meu pensamento. Ele sabe tudo sobre mim. E apesar de saber tudo sobre mim, coisas até que eu não falo, que está apenas na minha mente, nos meus pensamentos, apesar disso, o Senhor me ama. Ele diz, o Senhor é onipresente. Verso de número 7, para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir? Se eu subir ao céu, Ele está. Se eu descer a mais profundidade do abismo, também Ele estará. Então, o Senhor é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. O salmista adora ao Senhor aqui pela sua onipotência, esse Deus todo-poderoso. Ele nos criou e nos criou, verso de número 13, de uma forma muito maravilhosa. O verbo aqui, entretecer, lembra um bordado feito com
com muito detalhe, com muito carinho, ou seja, o Senhor nos planejou, o Senhor nos gerou de uma forma muito única e muito peculiar. E disse o verso de número 14: eu te louvarei porque de um modo tão inexplicável eu fui formado. Os meus ossos não te foram encobertos quando eu ainda estava lá no ventre da minha mãe, o meu corpo ainda informe, e o Senhor já tinha todo um plano para a minha vida. Esse texto é aquele texto que nós lemos, falamos, ensinamos para refutar essas mentiras com relação ao aborto, que diz que o feto não é vida, que é só um aglomerado de células. A Bíblia mostra o quanto isso é mentiroso. Lá no ventre, quando nós fomos concebidos, Deus já sabia tudo sobre nós, Ele já conhecia o nosso futuro e Ele já tinha uma história, um plano individual para cada um de nós. O salmista termina falando sobre, mediante a tanta grandeza do Senhor, mediante a tantas maravilhas do Senhor, tem gente que ainda odeia a Deus. E estas pessoas que se levantam contra o Senhor, Davi diz assim, olha, verso 22, eu aborreço essas pessoas, eu odeio a atitude dessas pessoas. Ele não está falando aqui de uma vingança pessoal e não é nenhum sentimento com relação às suas próprias emoções. Ele está falando com zelo espiritual. Ele está dizendo, eu reprovo essas pessoas que são escarnecedores, que são zombadores do nosso Deus. E ele diz, me sonda, Senhor. Você sabe qual é a intenção do meu coração? Por que é que eu sinto isso com relação a estas pessoas? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, veja por dentro, assim como o Senhor é onisciente, conhece os meus pensamentos, me sonda e vê qual é a real intenção do meu coração. Salmo 140, o salmista, Davi, está orando, pedindo ao Senhor, me livre, me proteja daquelas pessoas que estão me caluniando. Calúnia, ameaças, às vezes são piores que violência física. A violência física, o machucado com o tempo vai se sarar, mas uma calúnia, depois que se espalha uma mentira sobre uma pessoa, dificilmente a verdade vai chegar a todos os ouvidos onde a mentira chegou. E isso pode trazer muitas dores. Davi foi muito caluniado, foi muito perseguido por Saul, por Absalão, homens que eram muito malignos e como uma língua, como uma serpente venenosa, caluniando, violentos, armaram laços, mas o Davi está aqui adorando ao Senhor e dizendo, estas pessoas, Senhor, que estão me caluniando, elas não terão firmeza, mas eu estou sendo sustentado pelo Senhor. Vale a pena todas as vezes que nos sentirmos ameaçados ou formos caluniados, orar, clamar. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso justo juiz.